Fala galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Eu me chamo Wagner e seja bem-vindo a mais um podcast Alvorada. Estamos aqui com o nosso professor João. Como é que você está, João? Fala galera, muito salve. Fala Wagner. Eu tô bem, graças a Deus. Hoje a gente tá para falar sobre esse tema tão presente na vida de todo mundo, né? Aliás, se não é presente, vai ser, nem Tem quando que a pessoa estar, né? Tem que passar estar. a militar, né? Com certeza tem. Exatamente. Exatamente. O tema de hoje é como ter disciplina nos estudos, né? Mas para a vida toda também, né? Porque disciplina aí a gente precisa para a vida inteira, né? E você se diz uma pessoa disciplinada, João Lucas? Eu sou, cara, eu sou disciplinado. Tem que É? ser, né? Tanto para o dia a dia, né? Não só para os estudos, para a gente, por exemplo, que a gente já passou pela fase de papirar para IA, para outros colégios militares, mas para a vida toda, né? No militarismo, aqui ajudando a galera com conteúdo toda semana, Pois toda é, hora. pois é. O que que você acha que é uma, que a pessoa disciplinada ela tem, né? Como é que você identifica uma pessoa disciplinada? Cara, eu acho que tem duas coisas assim que a gente pode, duas características que a gente pode falar de alguém que é disciplinado, né? O primeiro é o querer, né? A pessoa ela realmente quer. E a segunda, eu acho que essa segunda aqui vai mais para as pessoas que não são disciplinadas. Que as pessoas que não têm disciplina, elas não conseguem enxergar a consequência disso, sabe? Por exemplo, um exemplo nosso, né? Eu e você, a gente precisa de disciplina no nosso quartel, seja para chegar na hora, ou para cumprir serviço, para entregar o motor, alguma peça de algum avião pronto. Então, por exemplo, se a gente, a semana inteira é para a gente estar lá 8 horas para a gente estar começando o expediente, vai não chegar 8 horas. Caramba, a gente é preso daqui a pouco. Então, assim, na minha opinião, as pessoas que não têm disciplina, falta elas enxergarem essa consequência, sabe? E no caso, assim, essa consequência, para a galera que está estudando para é a não aprovação no concurso. Eu acho Exatamente. que o fato dessa consequência ser um pouco distante e não ser, por exemplo, né, agora, né, o nosso exemplo que eu Pois estou é. dando aqui, eu acho que elas não vêm em relaxo demais. O Foi, que você acha exatamente. disso? Cara, também acho. Você falou uma coisa importante agora, né? Que a consequência, quando você não estuda, no caso, ela tá mais pra frente. Então a gente tende tô tranquilo, não vou receber minha punição agora, né? Se eu acordar mais tarde hoje, ou se eu não estudar hoje, ou se eu passar esse ano inteiro sem estudar, ou ficar jogando até tarde, enfim, descansando, não tem problema, porque amanhã eu ainda tô tranquilo em casa, né? Só que aí que tá lá pra frente você sente a consequência dessa sua decisão de hoje, né? Da sua falta de disciplina de hoje, né? E quando você estava estudando, cara, o que você fazia para você ter mais disciplina? Como você tinha essa rotina aí? Você era uma pessoa disciplinada? Como é que funcionava na sua época de estudo? Então, eu tinha disciplina. Na verdade, meio que tem dois períodos ali, né, da minha época de estudo, igual eu estava contando no podcast passado. Tem um período em que eu estava no ensino médio, né, e também estava paperando. Tem um período pós-ensino médio. Então, tem aquele ano inteiro que eu passei estudando e na escola e no técnico, e tem outro ano que eu estava realmente livre para estudar. Nesses dois, né, o período que eu tive mais disciplina foi no ano que eu estava livre para estudar. Mas assim, Wagner, foi uma coisa muito difícil. Eu só falar para você que eu só consegui ter disciplina mesmo quando eu comecei o meu curso, né? E hoje eu consigo ver os motivos claros para isso. Antes eu não tinha nenhuma rotina ativa de estudo, nem ativa de estudo, nem de exercício. Eu até tentava, né? Não era nem porque eu queria, mas assim, eu sentava na cadeira, né? Sentava na cadeira para estudar, cara, começava a vir sono. Não sei se você já passou por isso. Quem não? Quem nunca, né? Começava a vir sono. E aí, por exemplo, se eu minimizasse aqui e abrisse algum jogo, abrisse o LoL para jogar, o sono sumia. Algo mágico, né? Não, mas é Sono verdade, sério. seletivo, é o sono seletivo. Ah, então meu sono, infelizmente, ele tinha vontade própria, né? Mas sem sacanagem. Eu sentava aqui, eu vinha aqui para estudar e tudo mais, o sono batia, não sei, eu acho que era o ambiente, né? Eu estudava no meu quarto não era tão grande, a minha cama já ficava lá atrás, então não tinha toda aquela atmosfera. Mas aí, quando eu comecei a fazer o curso presencial, as coisas foram mudando, né? Eu tinha que me arrumar para ir para um lugar para estudar, então eu acho que eu fui criando esse hábito daí, sem falar que a pessoa que resolve não ter disciplina, eu acho que ela não pensa, por exemplo, eu vou ficar o ano todo sem estudar, né? A pessoa pensa, por exemplo, assim, eu não vou estudar hoje. Pois Só é. que aí, chega amanhã, eu não vou dar O aquele problema é que migué o também. hoje tá sempre, ele tá sempre estudando, não estudando hoje, né? E aí o Então, hoje é todos os dias, aí vai sendo uma bola de neve, né? exatamente. Então, aí dá esse migué e a pessoa vai falhando. Mas eu tinha muita disciplina. Eu tinha muita disciplina. Eu fui adquirindo isso com o tempo, né? Igual eu te falei, foi um processo mesmo. Começou quando eu comecei
a ir para o curso presencial e a criar esse hábito. E aí a gente precisa da disciplina para a gente alcançar o nosso sonho. Eu acho que às vezes, as pessoas, elas costumam talvez confundir um pouco, né? Tipo, eu quero ser uma pessoa disciplinada, tá, mas com a disciplina você tem que fazer alguma coisa, sabe? Às vezes a pessoa só pensa em ter disciplina, mas assim, onde você vai aplicar na sua vida? Exatamente. Então, isso aí. Então, assim, a gente tem que ter disciplina para a gente, para os nossos objetivos. E eu aplicava isso diretamente nos estudos, né? Tinha dia que eu não conseguia, mas mesmo assim eu fazia, sei lá, o mínimo ali da minha rotina, pelo menos para manter, que tem dia que nem todo dia a gente está bem. Mas em grande parte do dia, cara, o nosso objetivo, o nosso sonho, a nossa meta, ela tem que ser muito maior, muito superior, para a gente estar levantando e acordando todo dia ali, para a gente estar correndo atrás. Pois é, cara. E aí você tocou em dois pontos que eu acho interessantes, né? Que a primeira parte a primeira coisa do ambiente. Como você falou, por exemplo, você tinha quando você estava em casa, você não tinha muito ambiente para estudo, estava com a cama perto de você e tudo mais. Então, o ambiente ele também interfere nessa questão de você ter uma disciplina em relação àquilo que você está fazendo. Por exemplo, eu vou querer malhar, né? Ter uma disciplina de malhar todos os dias. Poxa, se você vai malhar todos os dias, você não vai tentar fazer isso no seu quarto, por exemplo. O ideal é que você separe um ambiente ali, se for na sua casa ou até lá na parte de fora, né, na parte externa. Que você tenha aquele ambiente para malhar, por exemplo. Você sabe que você vai chegar ali, você manda uma mensagem para o seu cérebro: eu cheguei aqui para fazer isso. Né? Não é para poder ficar descansando, não é para poder ficar no Instagram fazendo nada, é para estudar, para poder malhar, para fazer qualquer coisa. Né? E isso é importante. Então, o ambiente também, eu acho que interfere bastante quando você tem, para você ter essa disciplina, esse hábito de você fazer qualquer coisa que você tem que fazer. E outra coisa que você falou também é sobre a pessoa tem que ter um motivo, né? Uma meta e um planejamento. Eu acho também que é muito importante, uma das coisas que o pessoal falha muito quando vai começar a estudar, quando vai começar a aplicar a disciplina na vida dele para poder buscar esse objetivo, é em não ter um planejamento, cara. Porque a pessoa fala assim, não, beleza, eu comecei o ano, esse ano eu quero ter disciplina nos estudos. Aí, tá. Aí não se planeja. Por que disciplina nos estudos? Se você dá 10 minutos todo dia, você está tendo disciplina, você está tendo disciplinado a cada 10 minutos estudando. Mas será que são esses 10 minutos que vai te levar até a aprovação? Então você tem que ter um planejamento, um alvo, né? Para você saber aonde você está indo e o que você precisa fazer nesse caminho, né? Para não apenas ficar tipo assim, não, eu quero estudar todos os dias, tá? Mas quer estudar o quê? Quanto tempo, o que você precisa aprender, né? Hoje é dia de quê? De estudar matemática, hoje é dia de estudar português, é dia de estudar pronomes, é dia de estudar física na parte de cinemática. Então, acho que falta muito para a galera também fazer um planejamento prévio, né? Da onde a pessoa está para onde a pessoa está indo. Com certeza, tu falou uma coisa que anda muito, né? O planejamento anda muito assim de mão dada com a disciplina. Porque, por exemplo, se você não tem um planejamento ali para você seguir, né? Igual você falou, isso é ano de 2021, eu quero ter disciplina para eu passar nos meus estudos, para eu passar na minha prova. Se tu não tem um planejamento andando junto ali, é como se fosse assim, você tá cheio de energia, mas caramba, você vai acabar dispersando energia à toa, né? Para qualquer lugar. Agora, com planejamento ali, se você senta e assim, você não gasta nem muito tempo para fazer isso. Você tira um Exatamente. sábado, um domingo, pô, vai 15 minutos no Pois é. máximo pra você planejar a Você semana. consegue planejar a semana, você pode planejar um mês, né? Começou o mês, planeja, olha, no final do mês eu quero ter aprendido isso, 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 ter estudado isso, aí vai adaptando, porque, claro, as semanas, os dias, né, são dinâmicos, a gente não sabe, às vezes, do mês que vem, se acontecer alguma coisa, você não conseguiu planejar, fazer daquela forma que você planejou antes. Mas se você tiver todo momento ali, todo instante, tendo a disciplina de poder se planejar, né, de ver como é que vai ser sua semana e tudo mais, eu acho que isso vai fortalecer muito seus estudos e também fazer você ter mais produtividade nessa situação. Com certeza. E aí você estava falando, né, nesses dois pontos que você falou sobre tirar 10 minutos para estudar e tudo mais. Me lembrou uma coisa, né, que a disciplina, às vezes a gente quer ter para fazer para estudar, né? Acho que o motivo mais óbvio aqui para a galera é para estudar. Mas aí o pessoal, eu não sei se você conhece gente assim, mas assim, a galera não é muito humilde assim com as metas para ter disciplina. Por exemplo, uma pessoa que nunca estudou, ela legal, cara, eu preciso de disciplina para acordar cedo. Cedo que horas? 5:30 da manhã. Putz, cara, você já acordou 5:30 da manhã? Você já teve esse hábito? Aí vai ver a pessoa acordava, Nunca teve. levanta 9, 10 horas da manhã, meio-dia, sabe? Então, assim, eu acredito muito assim, em uma construção aos poucos, sabe? A pessoa Sim, ela quer sim. acordar às 5:30 da manhã, poxa, vamos passar a acordar mais cedo. Se acorda 10, bota aí acordar 9 horas da manhã. Porque se tá difícil para uma pessoa que acorda normalmente 10 horas, acordar às 9 horas da manhã,
Que dirá 5h30? Pois A é, pessoa cara. vai Pois é. ver, a Isso aí é o pessoa tal vai do que ver o despertador. Oi? eu chamo isso aí da síndrome do filme, né? É Eu já isso, contei despertador. em algumas, não sei, algumas lives, alguma coisa assim, aquela nossa vontade de que nossa vida fosse como se fosse um filme, né? De que você Ah, decide uma coisa e passa rapidinho, já aconteceu tudo e você quer essa mudança brusca. Eu falo, e porque eu também às vezes passo por isso, né? Às vezes eu começo a falar, não, quero também, poxa, acordar 6 horas e fazer isso e aquilo, sendo que eu nem passei às vezes pelos 7, pelas 7 horas, pelas 6h30, pelas 6, né? Então tem um processo. Para quem não tem esse costume, como você levantou muito bem esse ponto, né? Quem não tem um costume, se você não tiver essa humildade, essa noção de tipo, cara, poxa, eu não estou acostumado a acordar às 5 da manhã, então não adianta eu fazer não acordar agora. Então, pô, acordar 7, talvez, se eu estou acostumado a acordar 8, acordo 7h30. Nessa semana, acordo 7h30. Aí na outra, acordo 7h15. Depois 7 horas. E vai diminuindo. Né? Foi como você falou no podcast anterior, né? Dos seus estudos, que você foi mudando aos pouquinhos, né? Você aos começou poucos. ali, começou só na parte da noite, eu acho, depois foi trazendo um pouco para da tarde, depois quando você chegou no final, estava de manhã até a noite estudando, né? E é exatamente assim que você tem que fazer com tudo na sua vida, né? Existe a régua que a gente falou, né? Ah, Existe todo o processo, pô, não é do nada, assim, pum, vou ter disciplina agora, vou acordar às 5 da manhã. A partir de, tô vendo esse podcast aqui hoje, tô ouvindo, né? E amanhã já tô acordando 5 horas, agora vou fazer tudo, vou planejar e tudo mais. Tem que ir com calma também. exatamente, tem que ir indo aos poucos. E além disso, né? Além de, por exemplo, você se planejar e aos pouquinhos, né? E crescendo ali na disciplina aos poucos, tem muitas outras coisas assim que você pode fazer para estar te ajudando, né? Eu acho que, assim, falando da disciplina para acordar cedo para os estudos, o primeiro delas é isso, né? Essa dica aí de estar acordando assim cada vez mais cedo. A segunda, que também é óbvia, mas quase ninguém faz, né? É você também estar procurando dormir mais cedo também. Bom, é Afinal, se isso. você vai acordar mais cedo, né? Exatamente. O pessoal Você procura também acordar mais cedo, mas continuar dormindo tarde, como estava antes, né? Aí não acaba com dá. tudo, né? Aí não funciona. E a terceira, o Wagner, a gente falou uma coisa que me ajudou muito nesses últimos meses, que pra galera que me acompanha no Instagram sabe que eu costumo acordar ali por volta das 5 horas. Eu não tenho necessidade, porque assim, eu pego 8 horas no quartel, daqui até o quartel 15 minutos andando, mas eu vou de bike 5 minutos. Então não tem necessidade. Mas eu acordo 5 horas. Na verdade, é 10 para as 5, né? Mas assim, 5 horas arredondando para eu fazer minha meditação com Deus, para ter meu momento ali, né, ali de meditação na palavra e tudo mais. E uma coisa que me ajudou muito para eu criar esse hábito foi o compromisso. Eu estava nessa meta de acordar cedo nesses tempos atrás, né? Eu estava querendo acordar 5 horas, e aí os meus alunos eles também queriam acordar cedo, e também não estavam conseguindo. Aí eu olhei assim, peraí, cara, eu quero acordar cedo, eles também querem acordar cedo, então assim, dá para fazer uma coisa aí, dá para todo mundo se ajudar. E aí um dia a gente bolou ali, poxa, vamos tá todo mundo acordando cedo, quando acordar o outro chega no grupo, fala que acordou e tudo mais, a gente fez isso. Cara, te falar que a minha sensação foi, eu acho que a galera ainda não vai entender muito como é isso. Mas assim, a sensação é como quando a gente está de serviço, a gente não consegue dormir direito, a gente fica Sim, preocupado com a hora. fica meio Então, desesperado. Qualquer alguma coisa já olha a hora para saber que se já não, passou da então, hora. é. Sonha que Exa no despertou e que você esqueceu de assumir o serviço. exatamente, você dá um problema, rapaz. Aí, aí beleza, aí flui o primeiro dia e os outros dias também. Cara, quando você tem um compromisso com alguém, né, e tá todo mundo ali junto, você não quer vacilar. Então isso ajuda também. E aí quando você menos espera, aquilo de você acordar cedo e tudo mais já tá entrando na massa do sangue, já virou um hábito. Pois é, cara, exatamente. É exatamente isso que você falou. E a disciplina, cara, e isso eu vejo como a disciplina é você fazer isso mesmo quando você às vezes não tá com vontade naqueles dias mal, sabe? Porque existe também, né? A gente quando começa a estudar, por exemplo, a gente começa empolgado, né? A gente teve um viradão esses dias e, pô, o pessoal viu o vídeo lá, se emocionou pra caramba, aí veio aquela motivação, aquele gás, né? Aquele vídeo motivacional. E aí a pessoa começa e é muito fácil desse jeito, né? Eu gosto de falar que o primeiro passo é o mais fácil de dar. Geralmente o pessoal acha que é difícil dar o primeiro passo. Para mim, o primeiro passo é o mais fácil. O segundo é o difícil. Porque o primeiro você está motivado. Então você começa, não, no primeiro dia você acorda 5 horas e começa a estudar. No segundo também, você acorda 5 horas e começa a estudar. Agora, uma semana depois,
aquela moral já baixou, a motivação já não tá que nem naquela semana passada, aí tu já começa a ver que tá muito difícil, já tá demorando um tempo demais, não é que nem no filme que passa rapidinho, você já chegou na hora da prova, e aí você vê que tem um longo caminho pela frente, e aí sim que entra você ter a disciplina de mesmo nesses dias, mesmo desanimado, mesmo sabendo que, poxa, você não está no seu melhor, você fazer aquilo que sabe, você sabe que tem que ser feito, né? Você sabe que tem que acordar cedo, porque você sabe que vai ter pouco tempo para estudar no dia, então você tem que acordar cedo para poder fazer aquilo, para estudar aquilo ali, ou então você sabe que você tem que fazer mais exercícios para poder aprender aquela matéria, porque você sabe que não aprendeu ainda de verdade. Então aí que entra, nesses momentos, né? Essa é a parte da disciplina que você precisa ter nos estudos para você fazer isso. Cara, essa conversa aqui, nossa, você contando sobre isso, tu me lembrou que essa semana que passou, sabe o Lucas Brandão? Sim, sim. Ele é aluno nosso do A gente falou projeto, do podcast anterior também, né, sobre ele. a gente citou ele, né? Então, ele passou, e essa semana eu tava com ele e alguns outros alunos, e assim, tava uma conversa, né? E aí, lá pro final da nossa live, né, do nosso encontro, eu perguntei para ele, assim, palavras que ele podia falar pro pessoal, assim, para ajudar, né, nessa caminhada que a galera tá. E assim, me surpreendeu muito porque foi algo diferente, né? Normalmente a gente espera que a pessoa vai falar, sei lá, motivacional, etc e tal. Ele falou autocontrole. Eu acho que é muito ligado a isso que você está falando agora, né? Sobre o segundo passo. O primeiro passo é fácil de dar, o segundo passo, né, que seria meio que o manter, né, ali o Uhum. ritmo de estudos que é difícil. Ele falou autocontrole, porque assim, vão ter dias que você vai querer desistir, vai ter dia que, por exemplo, você vai querer adiar o despertador, vai querer acordar mais cedo, mas assim, você tem que ter em mente que você tem que ter autocontrole, você tem que ter em mente que assim, você vai descansar no dia que tiver para descansar e não no dia que não é para descansar. Porque senão já Exatamente. era. Senão acaba com o seu Isso, cronograma. né? Fazendo uma associação, até desculpa interromper, mas fazendo uma associação contigo, saiu um vídeo também, né? Se eu te mostrei esse vídeo, um vídeo que a gente colocou sobre, que eu falei um pouco sobre a nossa aluna também, Amanda, que quando ela passou, né? Que essa parte do vai ter um momento de descansar, ela recebeu a notícia que tinha sido chamada para a concessão final, né? Para matrícula, e ela estava em frente à praia, descansando mesmo, porque tinha passado todo aquele período de estudo, todo o período de dedicação. Foram 3 anos se dedicando, 6 provas, né? Ela fez 6 provas. Na quinta e na sexta ela conseguiu a aprovação, que foi do ano passado, no CFS 1 e 2. E depois disso tudo, ela teve o tempo de descanso dela. E é um descanso sem igual, porque é um descanso não só do corpo, mas da mente também, porque você sabe que você cumpriu a missão, você sabe que você fez o que tinha que fazer e agora você está só aguardando para poder continuar a sua vida com aquilo que você conquistou, né? Então, o tempo de descansar ele vai chegar e você saber disso é muito importante também. Que o tempo de agora é de dar o gás, de se esforçar, de dar o seu melhor, de ter disciplina nos estudos, para que você depois tenha disciplina descansando também. Com certeza, isso para tudo na vida, né? E só para terminar essa parte aqui da Amanda, é aquela frase, né? Você estava falando aí, me surgiu uma frase, que é uma passagem bíblica, né? Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Ah, Cara, ela com certeza ela super lutou o bom combate dela ao longo desses 2/3 anos, né? Seis tentativas de prova, né, que a seis Amanda fez. provas, ela fez 6 provas, na Seis quinta e na provas. sexta ela passou, no CFS 1 e CFS 2. Então, pois é. Então, assim, cada um tem seu tempo, né? O importante, assim, que vai chegar, só você manter ali, só você manter ele no segundo passo, que é o mais difícil. Você Sim. mantendo ali, cara, pode levar 3 provas, como eu fui, pode levar... Quantas vezes você fez mesmo, Wagner? Eu fiz. Da IAR foi uma, não Primeira, foi dois. primeira. Foi uma da IAR, mas assim, eu fiz. Um ano anterior eu fiz prova para EFON, para IME, para AFA, para Escola Naval. Depois eu fiz de novo, EFON, AFA, Escola Naval, EA, tudo Exatamente. mais. Então, assim, foram 2 anos fazendo prova aí. 2 anos fazendo prova. Então, assim, cada um tem seu tempo, mas se tu perguntar, algo que todo mundo teve foi disciplina até chegar o tempo. Então, Pois é, assim, é pois é. manter mesmo ali que a gente não estuda para passar, né? A gente estuda até passar. Exatamente. E eu lembro muito de uma live que eu fiz no começo desse ano, né? Lá no início de janeiro, eu fiz uma live chamada As Duas Dores. Não sei se você lembra dessa live, que eu falei sobre a dor Lembro. da disciplina e a dor do E arrependimento. eu tava lembrando dessa, não da live, né? Mas dessa frase daí, enquanto eu tava falando, né? Que é assim, para isso tem que ter disciplina para tudo na vida também, né? Cumprimenta, Exatamente. cumprimenta. Exatamente. Na live, né, a gente fez no Instagram uma live das duas dores.
a gente falou que existem duas dores, a dor da disciplina e a dor do arrependimento, né? Que eu carinhosamente chamo como a dor do presente e a dor do futuro, né? Como o João falou, né, que quando você não tem disciplina agora, principalmente nos estudos e tudo mais, a sua consequência está mais no futuro, né? Essa é a dor do arrependimento. É quando, por exemplo, chega na hora da prova e você vê que você não estudou bastante, que você deveria ter estudado mais, ou então quando chega o resultado, você vê que você não teve um resultado bom, você deveria ter estudado mais, ou então quando chega no ano seguinte, você olha para o ano anterior e fala, tipo, caramba, cara, se eu tivesse estudado no ano passado, por exemplo, olha onde eu poderia estar agora, né, descansando e tal. Agora eu tenho mais outro ano pela frente para poder estudar tudo o que eu não estudei no ano passado e até mais, né, porque está um ano atrasado, né, porque deveria estar estudando. Então essa é a dor do arrependimento, né, você olhar para trás e falar, putz, e se eu fizesse isso, sabe? Caraca, eu não deveria ter feito aquele descansado tanto daquela forma, deveria ter administrado melhor meu tempo, eu deveria ter dado um gás a mais, né? E aí tem a dor da disciplina, que é a dor do presente, que é o quê? É você fazer as coisas mesmo doendo, você sabe que está doendo, sabe que está difícil, mas aí depois você passa por essa dor e colhe a sua consequência boa, né? A consequência que é a sua aprovação, o seu sucesso, independente do que você esteja fazendo, né? Para onde você está indo, por exemplo. A gente está falando aqui dos estudos. Então, poxa, você tendo essa disciplina, passando por essa dor, porque é doído, né? A gente sabe, a gente passou por isso, sabe que não é fácil o caminho. Né? Passando por isso, você vai colher depois o seu fruto, né? Porque uma coisa é o seguinte, você sempre vai colher o que você plantar. Então, lá na frente você colhe. Aí você escolhe. Ou você colhe a dor do arrependimento, ou você colhe a dor da disciplina. Com certeza. E sobre isso, né? Sobre colheita e tudo mais, você já parou para pensar que assim, tudo que vale realmente a pena na nossa vida não é fácil. Você não corta aqui, pega um atalho e chega lá. Não É é? realmente, realmente um caminho, cara, e a ser construído, seja, putz, na faculdade, para quem está na faculdade, ou seja para a galera que trabalha, para chegar naquele tão cargo de gerência, e até que nos estudos, Sim. tudo leva um tempo, Pois é, cara. tudo leva ali seu tempo ali para se cumprir. Porque, assim, é o que eu falo, né? O concurso, ele é no concurso da IARA, o concurso público, o militar, né? Ele é um concurso que vai mudar a sua vida, assim, vai mudar a sua vida mesmo, né? A gente mudou a nossa vida, pois você vai ter liberdade para você sair de casa, ter sua família, construir sua família, né? Poder viajar nas suas férias, por exemplo, quando você tem um planejamento, você consegue fazer viagens grandiosas, né? Com um planejamento financeiro bom, você vai poder ter uma estabilidade para que você, às vezes, foque numa faculdade que você queira, num concurso para outra área que você queira, mas você vai ter tranquilidade para saber que você tá estável agora, né? Também você vai poder ajudar sua família, comprar seu carro, comprar casa também com planejamento, você pode comprar uma casa. Então, assim, é tanta coisa que você recebe dessa prova, sendo aprovado nessa prova, nesse concurso, que assim, é até meio ilógico você imaginar que isso tudo vai vir de uma forma fácil, né? Então, é difícil porque tem que ser difícil. Porque a grandiosidade da mudança que isso vai levar na sua vida mostra a grandiosidade do concurso mesmo. Então, não tem como se isso ser fácil. Com certeza. É difícil porque poucos conseguem, né, Wagner? Igual, Pois é. retomando novamente o exemplo da Amanda, cara, eram 6 ou 5 vagas, né? 5 vagas, 5 vagas. E eu vi, por Cinco exemplo, vagas. saiu agora no CFS1 2022, 10 vagas para a BEV. E eu já vi o pessoal desesperado. Ah, meu Deus, é muito difícil. Eu vou procurar outro concurso, eu vou fazer não sei o quê, sabe? Porque virou 10, acharam 10 vagas. Aí a vaga de BCT diminuiu de 102 para 96 vagas. Aí todo mundo acha pouca vaga e tudo mais. Galera, não, eu gosto de falar isso, né? Não existe caminho fácil. Depois que a gente termina o ensino médio, por exemplo, dali para frente, né, que até o ensino médio, sua função basicamente é estudar, né? É claro que tem algumas pessoas que têm uma vida mais complicada que a outras, mas até o ensino médio, normalmente a pessoa está estudando para concluir o ensino médio. Dali para frente, seja com faculdade, seja com cursos, qualquer coisa que você vai fazer, não existe caminho fácil. Você vai ter caminho difícil. Só que você pode escolher o difícil que você quer. Tem um difícil que vai mudar a sua vida, ou tem um difícil que vai ser mais difícil ainda, né? Então, se você olhar para essas 5 vagas e pensar, cara, eu preciso só de uma. Eu só tenho que dar o meu melhor, tenho que ter disciplina nos meus estudos, tenho que dar o meu melhor, me esforçar e conseguir uma vaga, né? Você tem que confiar em si mesmo. Agora, imagina se as pessoas que estão entrando lá agora na semana que vem, né? No dia 21 de fevereiro, né? Amanhã, né? Esse podcast está saindo, amanhã o pessoal está entrando. Então, imagina se eles que estão entrando lá agora pensassem isso. Ah, não vou porque são só 5 vagas, eu não vou conseguir. Eles não estariam entrando amanhã
né, no momento que está mudando a vida deles. Então, pensem nisso. Poxa, não precisa de 10 vagas, precisa de uma vaga só. Se abrisse uma vaga, você tinha condições de ser aprovado. Agora, você dá seu melhor e passar. Com certeza. Acho que ninguém é tão espaçoso assim que ocupa mais de uma vaga, né? Pois é, cara. É igual você ir num carro e querer que o banco de trás todo seja para você. Não Pois é. precisa. Não precisa disso. Não Você precisa de uma precisa. vaga, cara. E é como tu falou, né, cara? É difícil, são poucas vagas, mas é porque realmente são para as pessoas que querem aquilo ali, que vão se destacar, né? Querendo. Eu já vi pessoas que teve um ensino médio, um ensino fundamental muito ruins, e aí eles passaram em EFON, passaram em APA, Nossa. porque fizeram o quê? Se dedicaram. Ah, terminou o terceiro ano. Não conseguiu? Continuou de novo. Fez outro ano. Não conseguiu? Continuou de novo. Até que passou. Pergunta para eles se eles se arrependem de ter perdido, entre aspas, né, 2, 3 anos que eles poderiam estar, sei lá, fazendo faculdade ou trabalhando em outra coisa para ficar estudando para aquele concurso e depois ter sido aprovado. Pergunta se alguém se arrepende disso. Nossa, de jeito nenhum. E essa conversa que você está falando aí é meio que engraçado, né? Assim, a gente. Eu ia falar as pessoas, né? Mas eu me incluo nisso também, porque eu lembro que quando eu estava estudando, né? Principalmente nas primeiras tentativas que eu fiz e não tive sucesso na prova, a gente fica chateado, né? Putz, não deu certo, Sim, tudo normal, mais. Aí normal. faz. Exato, aí faz a prova de novo, não deu certo. Então, assim, nossa, tá dando muito trabalho, eu vou desistir. Mas, sabe de uma coisa? Assim, quando eu passei na prova eu passei, e assim, eu estudei muito para passar, e eu consegui passar. Eu meio que olhei para trás, assim, e falei, cara, nossa, eu estudei muito para passar, e eu consegui, sabe? Tipo, nada a ver eu ter passado, né? Porque, assim, eu não passei nas provas anteriores, eu queria. Então, Uhum. assim, nada a ver eu ter conseguido passar, porque eu não estudei o que eu estudei agora, sabe? Então, assim, agora eu realmente mereço, Sim, sabe? Eu dei exatamente. tudo o suficiente para isso. Então, às vezes, a gente fica olhando para isso e, poxa, por que eu não consegui agora? E tudo mais. Pô, às vezes, essa mesma pessoa que tá reclamando lá na frente, ela vai dar dura, ela vai conseguir, e ela entende porque ela não conseguiu. Então, assim, é realmente um processo, né? A gente só vai crescendo, né? O exemplo da régua, né? A gente só vai crescendo, a gente vai Exatamente. aprendendo, a gente vai evoluindo e vai ficando melhor também. E gosto da vitória tem um gosto muito mais gostoso. É meio a tanta dificuldade assim que é difícil, mas também motiva a gente pra caramba. Pois é, cara, pois é. E para poder seguir a régua, né, crescendo a régua, você precisa ter disciplina. Precisa saber que às vezes não vai ser de primeira, que às vezes você vai ter que estudar, né, de madrugada, de cedo, passar o dia todo estudando, né, saber que você não vai ter que renunciar, né, o descanso, lazeres, né, e quanto antes você ver que isso vai acontecer na sua vida, né, quanto antes você se der por conta de, cara, realmente vai ser assim, meu ano, por exemplo, vai ser só dedicado ao estudo, não adianta, poxa, amigo ficar querendo sair comigo, não vou sair, às vezes, poxa, namorada também, ficar saindo muito, também não vai ter como, uma vez ou outra, claro, né, as pessoas até precisam, mas direto não tem como, ficar jogando também não dá, ficar dormindo até tarde não dá, eu preciso ter esse ano para me dedicar aos estudos, para ter foco nos estudos. Se você tiver, desde o começo, esse pensamento, entender isso durante o seu ano inteiro, você vai ter muita tranquilidade durante o ano para poder saber que você está no caminho que você se planejou, né, para si mesmo. Então, tem que ser assim. Com certeza. E Wagner, uma pergunta que você me fez lá no início, né? João, como que foi a tua rotina? Você era disciplinado e tudo mais? Agora eu faço novamente a pergunta para você. Você se considera uma pessoa disciplinada? Cara, sim e não, né? Opa, Depende do objetivo, né? Por exemplo, na época que eu estava estudando, eu tentei estudar sozinho, sem curso, sem nada, e eu não consegui. Né? Eu não consegui, porque eu realmente não. Eu fazia. Eu acordava, eu falava que ia acordar tarde, cedo, e acordava tarde, na verdade, né? Então, sozinho naquela época eu não estava conseguindo. Então, eu fui pro curso. No momento que eu entrei no curso, que eu tive as pessoas ao meu redor que me ajudaram, né? Eu vi que eu consegui crescer muito. E lá eu, poxa, mergulhei nos estudos. Eu ficava lá de manhã até a noite, todos os dias, todos os dias. Foi cansativo pra caramba, foi doído, mas em nenhum momento eu pensei ali, cheguei e falei, cara, não, vou parar. Não, eu sabia que aquele ano eu ia dar o meu melhor e que eu ia conseguir, eu ia ser aprovado. Eu falei assim, esse ano eu vou ser aprovado, cara, não tem como. Vou estudar, vou dar meu máximo. Então eu acordava às 6 horas da manhã,
7 horas da manhã eu estava lá no cursinho, lá na escola, 7 horas eu chegava lá, ou eu saía de casa, agora não lembro exatamente, mas era de 7, 7 e meia. Chegava lá, 8 horas começava as aulas e eu começava direto. Eu saía de lá, às vezes era 9 horas da noite. Então tinha o tempo de Caraca. almoço e tudo mais, então assim, eu ficava o dia inteiro lá estudando. Porque eu falei, cara, esse ano eu vou me doar durante esse ano para o meu futuro. E eu consegui. Tanto que depois, acho que se não me engano foi tipo outubro, depois que passou todas as provas, AFA e tudo mais, eu não lembro, acho que foi outubro exatamente, mas eu não lembro a época de outubro, se foi no começo ou no final. Né? Tipo, já Uhum. tinha acabado as provas, já tinha passado as provas todas, e aí acabou. Eu não tinha mais o que fazer com o estudo. Então eu fiquei o resto do ano inteiro descansando, mas sabendo que eu fiz que eu fiz o meu melhor, que eu dei o meu máximo e que eu consegui. Que eu, né, fui atrás, corri, me dediquei pra caramba, de janeiro até outubro, me dediquei muito. Quando acabou a prova, acabaram as provas, que eu sabia, né, que eu corrigi as provas, vi que eu tinha ido bem e tudo mais, já tinha saído alguns resultados também, quando tinha obtido a aprovação, e aí eu fiquei pronto, cara. Agora eu posso descansar. E aí eu voltei, eu descansei, né? Descansei até demais, infelizmente, não preparei para o teste físico, reprovei na AFA, aí é outro assunto, né? Mas eu descansei, pude voltar a jogar, eu tinha parado, né? Pude voltar a jogar, eu gostava de jogar jogo online, pude voltar a ficar saindo com a Brenda, na época que a gente estava namorando, pude voltar a dormir até mais tarde. Então é questão de você saber, né? De saber mesmo que você está em busca de alguma coisa. Então, assim, você respondendo a sua pergunta, quando eu tenho um objetivo, um foco, sim, cara, sim. Agora, como eu falei, precisa ter isso, precisa ter um alvo, precisa ter um objetivo, precisa ter um planejamento para saber onde está chegando. Porque eu vi que quando eu não tinha isso, eu não era muito disciplinado. E eu acho que ninguém é, para ser sincero. Eu acho muito difícil alguém ser disciplinado quando não tem um foco, quando não tem um objetivo a ser alcançado. Então, assim, pô, quero malhar, quero ir pra academia, mas se tu tiver um planejamento, tipo, ó, hoje é dia de malhar a parte do braço, né? Hoje é a parte dos membros inferiores, enfim, essas coisas, você simplesmente vai chegar lá e vai ficar tipo, beleza, o que eu malho hoje? Vou malhar o que eu quero. Não é assim, a gente sabe que não é assim, né? Então precisa ter um planejamento, e aí eu falo isso, né? Com um planejamento eu sim consigo ser disciplinado. Agora, sem planejamento, eu acho que é muito difícil alguém conseguir. É difícil, né? E é aquilo que eu falei pra você, né? A gente precisa de disciplina. Disciplina, ela é um meio, não é o fim. Tipo, eu não quero ter disciplina só por ter disciplina. É igual Sim, você falou, o seu fim era passar nos estudos, esse era o seu foco. E também, exatamente. pô, pra muita coisa na nossa vida, né? Igual pessoas que juntam dinheiro, mas pessoa às vezes é meio perdida, né? A pessoa quer juntar dinheiro por juntar dinheiro, mas não, é juntar dinheiro com fim. O dinheiro compra coisas. É aprender inglês também. A pessoa, quando aprende inglês, quando a gente tem um objetivo, seja aquela viagem marcada para o final do ano, intercâmbio, dá muito mais motivado ali até a constância nos estudos. Exatamente Então, a isso. gente, a gente ter esse foco claro na gente ajuda demais, cara, ajuda muito. Exatamente. E essa parte com dinheiro, ela faz uma analogia muito boa, porque é justamente isso. Por exemplo, né, todo mundo, né, o pessoal que está assistindo aqui, eu tenho certeza que vai conseguir, vai ser aprovado na IAR, vai começar a ganhar um salário de aluno ali, né, depois de sargento. E é muito legal você ver aquele dinheiro na sua frente, você, poxa, seu próprio dinheiro, com seu suor, que você batalhou desde o momento que você começou a estudar, você agora está recebendo o seu salário ali, né, por isso tudo. E aí você, às vezes, quer gastar tudo, quer se empolgar e tudo mais, só que a gente sabe que se você tiver disciplina com isso, como a parte financeira, você pode conseguir conquistar coisas grandes também para você em relação a bens, né? Ou talvez experiências, como um intercâmbio, uma viagem, né? Um carro, uma casa. Se você tiver disciplina com o seu dinheiro, você pode conquistar essas coisas, às vezes, até mais rápido, de maneira mais fácil, sem passar por problemas, como, por exemplo, eu passei porque eu não tinha muito entendimento, não tive disciplina financeira nessa parte, tudo mais, tive que passar por um momento muito ruim para poder aprender a ter disciplina, né? Então isso é muito importante. E é você o quê? Você realmente todo mês fazer aquela mesma coisa, sabendo que no futuro você vai colher aquilo ali, né? Que você está plantando ali com a parte financeira. E a mesma coisa com os estudos, sabendo que você vai colher, né, a sua aprovação. Você todo dia vai lá e estuda um pouquinho, estuda um pouquinho, estuda um pouquinho, e aí até que você enfim é aprovado. Exatamente. Eu acho que isso tudo é uma notícia boa, né, para todo mundo que está aqui. Sim, Tanto que está assistindo esse podcast, tenho certeza que a maioria da galera aqui ou quer melhorar o seu nível de disciplina ou quer aprender a ter disciplina. Então, assim, eu acho que o que a gente está mostrando, que a gente está mostrando aqui, né, é que tem como aprender sim a ser disciplinado.
tanto pelo seu exemplo, que, caramba, você não tinha menor costume de estar estudando e, putz, chegava cedo, eu ficava até as 9 da noite, tanto pelo meu, então, assim, dá pra gente construir isso, né? Até porque ninguém nasce disciplinado, né? Acho que só chorar quando a gente nasce, né? Tem disciplina de chorar. Mas, enfim, é uma coisa que dá para aprender, sim, dá pra gente treinar e ficar bom naquilo pra gente conseguir o nosso objetivo, pra gente conquistar o nosso foco ali. É ter um alvo bem definido, né? Para mim, como ter disciplina nos estudos, tem um alvo bem definido para onde você quer ir e tem um planejamento, né? Trace um planejamento ao longo da onde você está agora para onde você quer ir. Você não vai conseguir, por exemplo, aprender física se antes você sabe aprender matemática básica, somar, subtrair, dividir, essas coisas. Então, por exemplo, não adianta você querer aprender física sem aprender a matemática básica primeiro. Então, depois que você aprende a base, a parte da matemática básica, você aprende física. Então, para onde eu quero ir? Eu quero ser aprovado. Para eu ser aprovado, eu preciso aprender física. Para eu aprender física, eu preciso aprender matemática básica. Eu sei matemática básica? Não sei. Então, eu preciso aprender matemática básica. Né? A mesma coisa com português, inglês, tem um passo a passo. Você precisa fazer esse passo a passo. Onde eu estou? Né? Agora, para onde eu tenho que ir? Quais são os caminhos que eu tenho que seguir? Não queira, né, sair do ponto que você está para o final sem seguir esses passos. Não vai dar certo. Né? Não vai dar certo. Com certeza. Isso é o que você já comentou antes, né? É aquele passo para trás. Putz, eu quero ser aprovado na EAR, quero ser aprovado na AFA. Legal, se veja aprovado. Agora, dá um passinho para trás, né? Tenta imaginar o que você fez antes para ser aprovado. Ah, eu fui lá e realizei a prova. Legal, mais um passo para trás. Eu me preparei para fazer a prova, me preparei semanas. O que eu preciso, né? É justamente esse estudo, Exatamente, né? É exatamente. esse degrauzinho por degrauzinho até a gente chegar lá. Exatamente. Tem um livro, tem um exercício, né, que eu peguei num livro chamado A Única Coisa. Esse livro é muito, 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 muito bom. Se você está ouvindo aí, você também, João, se tiver a oportunidade de ler, cara, esse livro é excelente. Eu vou até comprar ele físico para poder ler, porque na época eu comprei ele digital. A Brenda deve estar ouvindo isso aqui e deve falar, meu Deus do céu, mais um livro. Porque eu tô na onda de comprar livro na Amazon. Eu fico na Amazon só colocando livro no carrinho. Mas esse livro é Não, muito bom. isso é um vício, hein? Cuidado. Rapaz, tá sinistro. Tá? Mas eu quero montar muito minha biblioteca. Eu amo livro, amo ler. Eu acho top também. Mas aí existe um exercício nesse livro. A única coisa é que ele fala para você se levar para, por exemplo, 20 anos no futuro. Aonde você quer estar daqui a 20 anos? Né? Ah, eu quero estar em tal lugar. Beleza, para você chegar lá, aonde você tem que estar em 10 anos para estar no caminho do seu objetivo de 20 anos? Né? Porque, por exemplo, se em 20 anos eu quero. Se no ano que vem, por exemplo, eu quero estar na IAR, vamos supor, né? Se no ano que vem eu quero ser sargento, no ano que vem não, daqui a 20 anos eu quero ser sargento, eu primeiro tenho que passar na IAR, né? Então, pô, em 10 anos tem que estar o quê? Tem que estar onde? Então, esse é o caminho, né? Então, em 10 anos, onde você tem que estar para estar próximo ou no caminho do seu objetivo de 20 anos? Aí, beleza, você guarda isso. Em 5 anos, onde você tem que estar para estar próximo do seu objetivo de 10 anos, que vai te levar próximo do seu objetivo de 20 anos. E aí você fazendo isso, esse exercício, ele vai voltando até de 5 anos, de 2 anos, de 1 ano, de um mês, não, um semestre, depois um mês, depois uma semana, depois hoje. O que você precisa fazer hoje para estar perto do seu objetivo de uma semana e depois do seu objetivo de um mês e vai evoluindo. E você vê que o que você faz hoje é aquele efeito borboleta, né? Com consequências no que você tem lá na frente, por exemplo, daqui a 20 anos. E é muito importante você fazer esse exercício, né? De você se imaginar lá na frente e voltando e falar, beleza, o que eu tenho que fazer hoje? A gente sabe que se você quer passar, por exemplo, você virar sargento, se formar no concurso militar e tudo mais, você tem que estudar. Né? O que tem que fazer hoje é estudar. Mas beleza, mas estudar o quê? Qual parte da matéria você precisa estudar? Né? É a parte um pouco mais avançada ou é a base? Essas coisas também tem que ter em mente. Cara, muito legal essa reflexão mesmo, de verdade. Você falando, você me fez ver, né, assim, olhar para isso tudo, né, para isso, por exemplo, onde a gente está, que tenho certeza que o pessoal que está estudando quer ser sargento formado, né, ou quer ser oficial. E assim, tu me fez ter um entendimento muito maior disso tudo aqui, da rotina de estudos. Assim, não é só a pessoa sentar e estudar. A pessoa não está sentando e estudando. A pessoa ela está construindo a casa própria dela, a pessoa ela tá pagando o carro dela ali à vista, ela tá comprando uma Exatamente. viagem internacional, entendeu? Pois E é, isso tudo aí exatamente. se faz com aquele pedacinho ali de tempo, com aquele pedacinho de tempo ali que ela tá estudando, e amanhã ela vai construir mais um pedacinho, e no outro dia ela vai dar mais um passo, e outro passo, e até formar uma construção inteira, Pois é. e aí ela consegue ser sargento.
e aí depois ela consegue juntar dinheiro, sabe? Uma construção. Exatamente. Então isso é muito incrível, aquela né? história do tijolinho, né? De um tijolinho vai botando. Cada dia que você senta para estudar e se dedica de verdade, né? Sentar para estudar com qualidade, aprender realmente, estar focado naquilo que você está fazendo. Você vai botando um tijolinho ali na construção do seu futuro. E aí lá na frente, né? Tem aquela coisa, até aquela frase que o pessoal depois vão falar que foi sorte, né? Mas você sabe que não foi sorte. Se alguém depois no futuro vai ver você, por exemplo, com sua casa própria, ou viajando, né? Pô, tá com dinheiro e tá viajando, não sei o quê, né? Vai achar que é fácil, mas você sabe que não foi fácil. Você sabe que aquilo ali foi construído com o quê? Com o suor que você teve, com as lágrimas até, porque tem gente que realmente é cansativo, chega a jogar isso para fora em forma de lágrimas, né? Então, a suor, as lágrimas, você estava ali sentada, estudando, dando gás, né? E aí depois você foi construindo, e depois passou, né, pelo aquele curso de formação, que não é fácil também, um curso que pega muito com o seu psicológico, com o seu físico, né? E você passou por aquilo tudo ali, e depois você foi e virou sargento, teve às vezes que se mudar de casa, né? Mudar de estado, porque é a profissão que você escolheu para você mesmo, né? E você vê que tudo isso foi, como o João falou, é você construindo o seu futuro. Aquilo que você quer é uma casa, é uma viagem, é a sua liberdade, é o seu carro, é poder chegar e depositar na conta dos seus familiares um valor todo mês para ajudar eles, porque você sabe que eles precisam e agora você pode, você estudou e você pode fazer isso, né? Então, Com certeza. tudo isso começa lá, aqui, começa hoje, né? Onde você está assistindo esse podcast. Começa agora e você tendo a disciplina de fazer todos os dias isso que você tem que fazer para chegar nesse objetivo. Com certeza. Ô, Wagner, eu sou meio revoltado com essas pessoas que falam, foi sorte. Foi sorte o quê, cara? Sorte, Pelo amor de foi, Deus. pô, foi tanta sorte. Foram 100 questões, quando eu fiz eram 100 questões. Foram 100 questões que eu chutei 100, acertei 89 lá e consegui, né? Consegui na sorte. Pô, é ruim, cara. Para, mano. Ó, se você tá assistindo esse podcast aqui, tenho certeza que esse ano tu vai conquistar. Se alguém virar para você, seja pessoalmente no comentário do Facebook, falar que foi sorte, fala para essa pessoa aqui, ó, então vem cá fazer o que eu fiz. Pois Fica geralmente, 2 anos, 3 anos geralmente. estudando, acordando cedo igual um maluco, e estudando ali, ó, sem parar lá para conquistar aqui, ó. Essa é a sorte que eu tive. Foi essa a sorte que eu tive. Pois é. Não foi a sorte que você tá falando, não. Pois é, porque geralmente a pessoa que fala que foi sorte é aquela pessoa que não teve a capacidade, né? Não teve a capacidade de fazer aquilo que você fez e ela acha que, não, isso aí é sorte, chegou ali por sorte. Porque ela é muito mais fácil para ela admitir que a outra pessoa teve sorte do que admitir que ela, na verdade, não teve a competência de chegar, de estudar, se dedicar e dar o seu melhor para aquilo ali. Porque às vezes, né, a pessoa faz tudo isso e não é aprovada. Mas eu tenho certeza que essa pessoa que fez tudo isso e não foi aprovada, ela nunca olharia para outra pessoa e falaria assim, não, ela passou por sorte. Porque ela sabe que ela passou por tudo aquilo ali. Ela não foi aprovada, às vezes, porque o que não era aquilo para ela. Tem outras coisas maiores até para ela. Então, esse é um outro tipo de pessoa. Mas não, 100% não, tá? Mas a maioria das vezes, aquela pessoa que vai chegar para você e falar assim, não, foi sorte, foi alguém que olhou, vislumbrou esse futuro que você conquistou, mas não teve a força, né, ou a disciplina de pagar o preço que você pagou. Com certeza, irmão, com certeza. Eu acho que para complementar, a gente, para fechar, né, para amarrar tudo, né, juntando aí um aprendizado muito importante para a disciplina, cara, além de comprometimento, de todas as coisas que a gente falou aqui, eu acho que visualizar o que você quer é algo muito importante. Então, por exemplo, para que você quer ser sargento? Isso aqui é uma pergunta talvez meio simples, mas assim, é simples, mas às vezes a gente nunca parou para responder, né? Então, assim, para quê? Para você se casar com sua namorada e ter uma casa própria, para você estar viajando igual, né? Você e a Brenda já viajaram bastante, não é? Viajamos. Não, Então, para fora fomos uma vez, graças a Deus aí. Tá viajando para fora, então assim, para quê? Aí pega isso, anota ali, deixa um lugar visível, sabe? Porque assim, isso tudo bem que agora talvez não faça tanta diferença, porque você está assistindo esse podcast, acredito eu que você está de boa, sei lá. Animado agora, já. Tá animado, tá empolgado, já tá querendo estudar 8 horas por dia, né? Mas vai na boa, não vai assim ainda. Então, assim, para quê? Porque isso ajuda demais, cara, em momentos que justamente esse. A gente tá falando que vai ter um momento que tu não vai estar conseguindo ali manter a disciplina, vai querer deixar de lado, vai querer, como os paulistas falam, né, meter o louco, vai querer meter o louco, vai querer meter o louco nos estudos, cara. Então, assim, tu tem que lembrar daquele seu motivo para você não parar. O seu motivo, o seu objetivo, ele tem que ser muito maior do que o cansaço que você está sentindo e do que o sono que você está sentindo ali no momento. Você tem que,
olhar para frente, né? Aquela visão de alcance dos Thundercats aí. Visão além do alcance, Além do alcance, além do alcance ainda, essa exatamente. parada. Não, finalizou da melhor maneira possível, cara. É isso aí que você que está ouvindo ou vendo tem que fazer para você continuar tendo ainda mais, não só a motivação que outras pessoas dão para você, né, através de vídeos e tal, mas a motivação que você mesmo dá para você, né, que é o seu objetivo, o porquê que você quer aquilo. Cada um tem o seu porquê, né? Então é importante você saber o seu, qual que é o seu, porquê que você quer aquilo para continuar buscando aquilo ali, né? Então, acho que a gente, assim, consegue finalizar muito bem esse podcast, né, de como ter disciplina nos estudos e até o porquê, né, você tem que ter disciplina nos estudos. Com certeza, né? Cara, eu juro que a gente vai finalizar, mas assim, você falou uma coisa que me lembrou de outra. Galera, já estamos finalizando já. É justamente ter esse seu porquê que você falou. Você tem um motivo para você agir, você tem um motivo para ação, né? Essa é a sua motivação de todo dia e você não pode esquecer. Você tem que ter esse motivo claro para que, cara, tô ali, ó, continue andando, continue motivando ali, sabe? E não parando, só parando quando conseguir. E quando conseguir, já vai ter outro objetivo e a gente não para nunca. Exatamente, exatamente. E assim encerramos nosso segundo podcast, galera. E não se esqueçam de você deixar aqui, ó, nos nossos comentários, né? O que você achou desse podcast? Se você agora vai buscar ter mais disciplina nos seus estudos ou não. Se você está gostando desse nosso podcast Alvorada, compartilha para os seus amigos também, para quem você conhece que sabe que está estudando, né? Também se inscreve no canal, segue a gente no Instagram também, né? @projeto especialista e @João Lucas. .gp, né? Ponto. E não se esqueça de clicar aqui no gostei, beleza? Se inscrever no canal e tamo junto. João, muito obrigado pela sua presença aí no nosso podcast novamente. Tamo junto, cara. Uma excelente semana para você, uma excelente semana para todos vocês também que estão vindo. Sábado que vem temos mais um episódio do nosso podcast Alvorada. Um grande abraço, fique com Deus e até mais.